campo é a única agência governante da partícula. Você não está parado na beira de um novo ano. Essa é a primeira ilusão que precisa colapsar. Calendários não criam mudanças. Datas não abrem portais. E o tempo não se move para frente simplesmente porque um número é reiniciado. Se isso fosse verdade, todos mudariam juntos. E você já sabe que isso não acontece. O que está realmente acontecendo agora não tem nada a ver com o dia 1º de janeiro. Tem tudo a ver com onde sua consciência pousou. De uma perspectiva quântica, o tempo não é linear, é contextual. A realidade não se desenrola porque o relógio avança. Ela se desenrola porque o observador muda. Quando o observador permanece o mesmo, o ano muda, mas a vida se repete. Quando o observador muda, a linha do tempo se reorganiza, mesmo que o calendário ainda não tenha se movido. É por isso que este momento parece diferente de uma forma difícil de explicar. Não é excitação. Não é medo. Não é motivação. É uma sensação silenciosa de que o antigo ritmo não serve mais. Embora nada dramático tenha terminado na superfície, a urgência que você costumava sentir em relação a certas metas suavizou. A identidade que você outrora defendia não parece tão sólida, e o futuro parece mais próximo do que o passado, como se já estivesse se inclinando em sua direção. Isso não é imaginação. Não é a intuição agindo aleatoriamente. É um sinal de que sua relação com o tempo está mudando. A maioria das pessoas pensa que está entrando em um novo ano. Na realidade, elas carregam a mesma frequência interna adiante e chamam isso de progresso. Mas as linhas do tempo não respondem apenas à intenção. Elas respondem à coerência. E coerência não é algo que você decide. É algo em que seu sistema se estabiliza. A física nos diz que um sistema só muda de estado quando suas condições internas mudam. Você não força uma transição de fase, você atende às condições para ela. A água não ferve porque quer. Ela ferve porque a energia interna atinge um limiar. A consciência funciona da mesma maneira. Neste momento, algo dentro de você cruzou esse limiar. É por isso que a linguagem de recomeço não ressoa mais. Você não está limpando o quadro branco. Você está saindo de uma frequência que não responde mais a você. A linha do tempo em que você viveu parou de lhe fornecer informações, emoções e ímpeto. Não porque falhou, mas porque você superou o sinal dela. E quando uma linha do tempo para de responder, a mente entra em pânico. Ela chama isso de confusão. Chama de falta de direção. Chama de estar travado. Mas o campo lê isso de forma diferente. O campo lê como desengajamento, desacoplamento, preparação para realocação. Espiritualmente, este é o momento que muitas tradições descrevem como entre-meios. Nem o velho mundo, nem o novo ainda. Uma suspensão onde a identidade se afrouxa antes de se reformar. As pessoas frequentemente tentam escapar desta fase forçando clareza, forçando planos, forçando movimento. Mas forçar movimento dentro de uma linha do tempo em mudança apenas cria resistência. A verdade é que você não deve seguir em frente da maneira que costumava. A neurociência apoia isso mais do que a maioria das pessoas imagina. Quando a identidade está se atualizando, o cérebro reduz temporariamente a motivação para antigos ciclos de recompensa. A dopamina que antes impulsionava você em direção a metas familiares não dispara mais da mesma forma. Isso não é depressão, é recalibração. O sistema está retirando energia de caminhos que não correspondem mais para onde você está indo. É por isso que planejar parece estranho agora. Você ainda pode pensar sobre o futuro, mas parece vazio planejá-lo da maneira antiga. Painéis de visualização não funcionam. Metas parecem abstratas. O esforço excessivo parece pesado. Não é porque você perdeu a ambição. É porque a ambição ligada à antiga linha do tempo não ativa mais você. Você não está começando um novo ano. Você está saindo de um antigo padrão de tempo. E é aqui que a maioria das pessoas comete o erro de tentar arrastar o antigo eu para a nova linha do tempo. Elas mantêm a mesma identidade, as mesmas reações emocionais, os mesmos padrões do sistema nervoso, e se perguntam por que o novo ano parece exatamente com o anterior. Linhas do tempo não respondem à esperança. Elas respondem à personificação. No momento em que seu estado interno se estabiliza em algo diferente, a realidade se reorganiza em torno dele automaticamente.
Nenhum esforço, nenhuma declaração, nenhuma cerimônia é necessária, apenas coerência. Se você sente que algo já terminou antes de terminar oficialmente. Se a vida antiga parece distante mesmo enquanto você ainda está dentro dela. Se o futuro parece presente, mas indefinido. Isso não é ansiedade. Isso não é esquiva. Isso não é preguiça. Essa é a sensação de uma linha do tempo afrouxando seu domínio. E na próxima parte, vamos falar sobre por que algumas pessoas atravessam para novas linhas do tempo sem esforço, enquanto outras repetem o mesmo ano sob um nome diferente. Você já notou como algumas pessoas parecem acordar um dia em uma vida completamente diferente, enquanto outras permanecem presas repetindo o mesmo ano com datas diferentes no calendário? Por fora, parece sorte, timing ou privilégio. Mas por dentro, e da perspectiva do campo quântico, algo muito mais preciso está acontecendo. As linhas do tempo não mudam porque alguém se esforça mais. Elas mudam porque alguém para de emitir a frequência da antiga. É aqui que a maioria das pessoas entende mal a manifestação. Elas acreditam que a realidade responde ao esforço, à intenção ou à força de vontade. Mas o campo quântico não lê esforço. Ele lê estado. Ele responde à coerência interna do observador, ao que está estável dentro de seu sistema nervoso, identidade e linha de base emocional. Quando alguém entra sem esforço em uma nova linha do tempo, não é porque fez menos trabalho. É porque o trabalho interno já está completo. Seu sistema não oscila mais entre querer e duvidar, esperar e forçar, confiar e controlar. O sinal estabilizou. E uma vez que isso acontece, a realidade se reorganiza automaticamente. A física nos dá uma metáfora clara para isso. Quando um sistema atinge um limiar crítico, ele não negocia a mudança lentamente. Ele estala para um novo estado. O gelo não debate se deve se tornar água. Ele derrete quando as condições estão certas. A consciência se comporta da mesma maneira. As pessoas que parecem mudar de linha do tempo sem tentar não são passivas. Elas são coerentes. Coerência significa que seus pensamentos, emoções e identidade não estão mais puxando em direções diferentes. O que elas querem se alinha com o que esperam. O que elas esperam se alinha com a forma como se comportam. E como se comportam se alinha com a forma como seu sistema nervoso se sente diariamente. Não há mais discussão interna acontecendo. A maioria das pessoas, por outro lado, vive em contradição. Elas desejam uma realidade, mas se preparam emocionalmente para outra. Visualizam abundância enquanto se preparam para a decepção. Falam sobre mudança enquanto permanecem leais à identidade construída em torno da luta. O campo não responde às palavras, ele responde à contradição. É por isso que o esforço sozinho nunca produz uma mudança de linha do tempo. Esforço sem coerência amplifica a fricção. Isso mantém o sistema oscilando, e a oscilação impede que a probabilidade colapse de forma limpa. A neurociência explica isso através da previsão. O cérebro está constantemente prevendo o que espera que aconteça a seguir com base em padrões passados. Se o seu estado emocional e fisiológico ainda prevê luta, atraso ou instabilidade, o cérebro guiará sutilmente seu comportamento de formas que recriem esses resultados. Mesmo enquanto sua mente consciente diz que quer algo diferente. As pessoas que mudam de linha do tempo não pensam positivo. Elas param de prever o futuro antigo. Isso acontece silenciosamente, muitas vezes sem intenção. Após recalibração interna suficiente, o corpo não espera mais o caos como padrão. As respostas de estresse suavizam. A hipervigilância desaparece. A varredura constante em busca de ameaças ou validação para. Quando o sistema nervoso para de antecipar o colapso, ele para de recriá-lo. Espiritualmente, é isso que significa deixar um estado e entrar em outro. Não através de afirmação, mas através da personificação. Neville Goddard falou sobre assumir o estado do desejo realizado. Mas o que muitas vezes se esquece é que essa suposição deve parecer natural. E a naturalidade só vem quando o estado antigo se dissolveu. Você não pode forçar a naturalidade. É por isso que algumas pessoas nem percebem que mudaram de linha do tempo até já estarem dentro da nova. Não há cerimônia, não há anúncio, apenas um notar silencioso de que a vida responde de forma diferente agora. Menos resistência, timing mais limpo, menos obstáculos emocionais em torno do progresso. Elas não perseguiram a nova linha do tempo.
Elas pararam de alimentar a antiga. E esta é a parte que pode parecer perturbadora se você estiver no meio disso agora. Porque conforme você se desliga de uma linha do tempo antiga, você perde temporariamente as recompensas dela. As motivações que antes o impulsionavam desaparecem antes que novas cheguem. A identidade que outrora o definia se afrouxa antes que uma nova se estabilize. Por fora, isso parece estagnação. Por dentro, parece incerteza. Mas da perspectiva do campo, é precisão. Você não deve arrastar o antigo eu para a nova linha do tempo. Você deve deixá-lo se dissolver para que a transição possa ser concluída sem distorção. As pessoas que repetem o mesmo ano repetidamente não são azaradas. Elas são leais à mesma frequência interna. E a lealdade, quando inconsciente, é poderosa. Se você está percebendo que as antigas formas de se motivar não funcionam mais. Se as antigas metas não ativam você, se o esforço parece desalinhado em vez de empoderador, isso não é fracasso. Isso é desengajamento em progresso. E na próxima parte, vamos falar sobre o momento exato em que uma linha do tempo para de responder a você e por que esse momento parece tão estranho, silencioso e perturbador antes de se tornar libertador. Existe um momento preciso em toda mudança real de linha do tempo onde a antiga realidade para de dar feedback. Não dramaticamente, não com um colapso, mas com silêncio. Os sinais que você costumava receber, motivação, urgência, carga emocional, até mesmo resistência, começam a desaparecer. E quando isso acontece, a maioria das pessoas assume que algo está errado. Esta é a fase mais mal compreendida de um salto quântico. Uma linha do tempo não termina com caos. Ela termina com irrelevância. As coisas que antes o puxavam para frente ou o seguravam simplesmente param de funcionar. Metas perdem seu domínio emocional. Lutas param de parecer significativas. Até o desejo muda de tom. Não desapareceu, mas está mais silencioso, menos desesperado, menos apegado ao resultado. Isso pode parecer profundamente perturbador porque a mente humana é condicionada a medir o movimento através da emoção. Quando a emoção desaparece, a mente rótula isso como vazio, confusão ou falta de direção. Mas da perspectiva do campo quântico, essa neutralidade não é ausência. É desengajamento. Você não está mais sendo alimentado pela antiga linha do tempo. Na física, quando um sistema para de trocar energia com seu ambiente, ele não faz mais parte desse sistema. Ele se torna isolado o suficiente para se reorganizar internamente. A consciência segue a mesma regra. Quando suas respostas emocionais e neurológicas param de reforçar uma certa realidade, essa realidade começa a se dissolver. É por isso que forçar motivação durante esta fase nunca funciona. A motivação pertence ao antigo ciclo. Foi construída para movê-lo dentro de uma estrutura que não existe mais. Tentar ressuscitá-la apenas cria fricção porque seu sistema já retirou energia dessa linha do tempo. A neurociência explica isso claramente. A dopamina não é apenas o produto químico do prazer. É o produto químico da busca. Quando o cérebro não prevê mais recompensa de um certo futuro, a dopamina para de disparar em direção a ele. Isso não é preguiça. É a atualização da previsão. Seu sistema nervoso não acredita mais que a antiga linha do tempo leve a algum lugar que vale a pena ir. Então, ele para de responder. Espiritualmente, este é o momento que as pessoas descrevem como sentir-se entre mundos. Você não está alinhado com o passado, mas ainda não está personificado no futuro. A identidade se afrouxa. Narrativas familiares perdem sua autoridade. Você pode se sentir estranhamente calmo em um momento e estranhamente desconectado no próximo. Não deprimido, não animado, apenas suspenso. Essa suspensão é intencional. Uma linha do tempo não pode liberá-lo totalmente até que seu apego a ela se dissolva. O apego não desaparece através da lógica. Ele desaparece através da neutralidade. Quando a carga emocional diminui, o vínculo se rompe naturalmente. É por isso que esta fase parece silenciosa em vez de dramática. Você não está sendo expulso. Você está sendo gentilmente desengatado. É também por isso que muitas pessoas interpretam mal essa fase como perda de paixão ou perda de si mesmas. Na realidade, você está perdendo a identificação com uma versão de si mesmo que foi calibrada para uma linha do tempo diferente. O eu futuro para o qual você está se movendo não precisa do mesmo combustível emocional.
Então, o sistema para de produzi-lo. Se você prestar atenção, poderá notar que até os problemas parecem diferentes agora. Questões ainda existem, mas não dominam seu espaço interno. Você lida com elas, mas elas não o definem. Este é um dos sinais mais claros de que a antiga linha do tempo não tem mais jurisdição sobre seu sistema nervoso. O perigo aqui não é a estagnação. O perigo é a interferência. A interferência acontece quando a mente tenta se reconectar à antiga linha do tempo por medo. Quando insiste em recriar urgência, forçar clareza ou fabricar propósito prematuramente. Isso puxa o sistema de volta para a oscilação e atrasa a mudança. O campo não pune isso. Ele simplesmente espera. Espera até que o observador pare de olhar para trás em busca de confirmação e para frente em busca de segurança. Espera até que a presença se torne estável. É então que a nova linha do tempo pode começar a responder sem distorção. E é por isso que esta fase parece invisível para os outros. Não há nada para mostrar ainda. Nenhuma prova externa, nenhum movimento óbvio. Apenas um silêncio interno que parece desconhecido se você viveu a maior parte de sua vida movido pela tensão. Mas este silêncio não é vazio. É espaço. Espaço onde uma nova identidade pode se estabilizar sem ser contaminada por antigas expectativas. Espaço onde o sistema nervoso pode resetar sua linha de base. Espaço onde a percepção se aguça porque não é mais abafada pelo ruído emocional. Se você está aqui agora, você não está perdido. Você está sem atribuição. E estar sem atribuição é o requisito final antes da nova atribuição. Na próxima parte, falaremos sobre por que você não manifesta uma nova linha do tempo neste estágio. Você sintoniza com ela, e por que o esforço na verdade bloqueia a transição uma vez que o desengajamento começou. Neste estágio, um mal-entendido pode silenciosamente puxá-lo de volta para a antiga linha do tempo se você não estiver ciente disso. A crença de que agora você precisa fazer algo para criar a nova realidade, para visualizar com mais força, para planejar com mais cuidado, para forçar a clareza a se encaixar. Mas a verdade é que as linhas do tempo não são construídas através do esforço. Elas são acessadas através da ressonância. Você não manifesta uma linha do tempo. Você sintoniza com ela. O campo quântico não responde apenas ao desejo. O desejo é mental. O campo responde à coerência. O alinhamento entre seu estado interno e a realidade que você é capaz de sustentar. Quando a coerência está presente, a transição parece natural. Quando está ausente, a manifestação parece uma luta. É por isso que forçar a intenção durante uma mudança de linha do tempo cria resistência. O esforço pertence à criação linear. A sintonização pertence ao acesso quântico. Pense nisso como uma frequência de rádio. Você não constrói a estação que deseja ouvir. Você ajusta o receptor até que o sinal se torne claro. Empurrar o botão com mais força não melhora a recepção. A precisão sim. A quietude sim. Permitir que o ruído diminua sim. É isso que está acontecendo internamente agora. Seu sistema não serve mais para perseguir resultados. Serve para estabilizar a frequência. E a frequência é moldada pelo que parece natural para você, não pelo que você se convence a querer. De um ponto de vista neurológico, isso é crucial. Quando você tenta forçar um futuro enquanto seu sistema nervoso ainda está integrando uma nova linha de base, você reativa antigos circuitos de estresse. O corpo interpreta a força como ameaça. A ameaça puxa você de volta para padrões de sobrevivência. Padrões de sobrevivência o ancoram na antiga linha do tempo. Portanto, o próprio ato de tentar manifestar cedo demais torna-se o que atrasa a mudança. Espiritualmente, é aqui que muitas pessoas confundem entrega com passividade. Entrega não significa fazer nada. Significa não interferir mais no que já está se alinhando. Significa confiar na inteligência do processo em vez de tentar gerenciá-lo. Neville Goddard falou sobre viver a partir do fim. Mas o que muitas vezes é esquecido é que o fim deve parecer normal. A imaginação esforçada ainda sinaliza carência. A personificação coerente sinaliza prontidão. Se você notar que forçar a visão parece exaustivo agora, isso não é resistência. É feedback. Seu sistema está lhe dizendo que o sinal já está se ajustando e que muita entrada mental cria estática. É também por isso que as mudanças mais poderosas acontecem quando as pessoas param de falar sobre elas.
A linguagem congela a identidade. O silêncio permite que a identidade se reorganize. Quando você para de explicar quem está se tornando, você dá ao sistema espaço para completar a transição sem interferência. Você pode notar que sua intuição parece mais afiada agora, mas mais silenciosa, menos dramática, mais direta. Isso é sintonização. A intuição não grita quando a coerência está presente. Ela guia sutilmente porque não há conflito interno competindo com ela. Esta é a fase onde o alinhamento deixa de ser emocional e começa a ser prático. As decisões simplificam. Você sabe o que não fazer sem pensar demais. Você não precisa pesar cada opção. Certos caminhos simplesmente não registram mais. Isso não é indecisão. É seleção de frequência. A antiga linha do tempo exigia motivação, validação e carga emocional para mantê-lo em movimento. A nova não. Ela responde à presença, à consistência, a um sistema nervoso que não está buscando alívio através de resultados. E é por isso que a sintonização parece anticlimática a princípio. Não há pressa, nem fogos de artifício, apenas uma sensação de que você não está mais lutando contra a realidade. Você está ouvindo-a. Se você está aqui agora, o trabalho não é visualizar um futuro melhor. É permanecer coerente no presente. É notar quando você é tentado a forçar clareza, permitir que o silêncio faça o que o esforço nunca poderia. Porque uma vez que a sintonização está completa, a manifestação não parece criação. Parece reconhecimento. Você reconhece oportunidades que sempre estiveram lá, mas nunca foram visíveis através do ruído. Você reconhece o timing sem ansiedade. Você reconhece o movimento sem urgência, e é aí que a nova linha do tempo começa a responder, não porque você exigiu, mas porque você finalmente a igualou. Se isso ressoar, ancore a consciência comentando, eu confio na mudança. Na próxima parte, falaremos sobre o que realmente significa deixar uma linha do tempo para trás, o luto sutil, a liberação da identidade e por que deixar ir parece mais pesado pouco antes de a liberdade se tornar permanente. Deixar uma linha do tempo para trás raramente é dramático. Não se parece com encerramento, certeza ou alívio imediato. Na maioria das vezes, parece um luto silencioso que você não consegue explicar totalmente. Não um luto por algo que você perdeu, mas um luto por uma versão de si mesmo que não cabe mais em nenhum lugar para onde você está indo. Esta é a parte sobre a qual as pessoas não são avisadas. Quando uma linha do tempo se dissolve, ela leva identidades com ela. Antigas motivações, antigos mecanismos de enfrentamento, antigas formas de provar seu valor ou de se sentir seguro. E mesmo que essas versões de você fossem pesadas, elas eram familiares. A familiaridade cria apego até mesmo à luta. É por isso que deixar ir parece mais pesado pouco antes de se tornar libertador. De uma perspectiva quântica, a identidade não é fixa. É um padrão de coerência entre memória, emoção e expectativa. Quando uma mudança de linha do tempo começa, esse padrão se desestabiliza. A mente tenta reconstruí-lo rapidamente porque a ausência de identidade parece perigo. Mas a reconstrução precoce o bloqueia de volta na antiga frequência. Então, o campo cria espaço em vez disso. Esse espaço pode parecer desconfortável porque é indefinido. Você não é mais a pessoa que precisava se esforçar desesperadamente para sobreviver. Mas você ainda não é a pessoa que se move com facilidade. Você não é mais movido pelo medo, mas ainda não é movido pela clareza. Você está entre identidades. Esse estado intermediário não é um erro. É um requisito. A neurociência explica isso como plasticidade de identidade. Quando as antigas narrativas neurais enfraquecem, o cérebro entra em uma fase em que está mais aberto a novos modelos de si mesmo. Mas durante esta fase, a motivação cai temporariamente. O sistema reduz a produção para poder se reorganizar internamente sem sobrecarga. É por isso que tentar se reinventar rápido demais parece errado. Reinvenção implica construção. O que está acontecendo agora é dissolução. Espiritualmente, esta é a fase onde o apego se revela mais claramente. Não o apego às coisas, mas o apego a ser alguém, a ser o resolvedor, o lutador, aquele que mantém tudo unido, aquele que sobrevive em vez de receber. Essas identidades o carregaram por linhas do tempo anteriores, mas elas não podem seguir adiante inalteradas. O luto que você pode sentir agora não é sobre perda de oportunidade.
É sobre liberar o papel que você desempenhou para obter segurança. E esse papel muitas vezes parece ser quem você é, mesmo quando não é. É por isso que o campo não apressa esta fase. Se você pular o luto, carrega a antiga identidade adiante inconscientemente, e então a nova linha do tempo tem que responder a sinais mistos. A expansão chega, mas o sistema nervoso a trata como uma ameaça. Portanto, o desapego deve ser concluído. Você pode notar momentos em que sente falta de partes de si mesmo que sabe que não pode retornar, formas como costumava pressionar, formas como costumava lidar, formas como costumava se sentir vivo através da tensão. Sentir falta delas não significa que você deva voltar. Significa que o apego está se dissolvendo. É aqui também que o silêncio se torna importante. Falar demais sobre quem você está se tornando pode congelar o processo. Explicar cria definições. Definições ancoram a identidade prematuramente. O campo responde melhor quando a identidade ainda é fluida. Você não deve declarar sua próxima versão ainda. Você deve permitir que ela se estabilize. Deixar uma linha do tempo para trás não requer decisões dramáticas. Acontece quando seu sistema emocional para de responder a antigos gatilhos. Quando antigos medos não o motivam mais, quando antigas recompensas não o satisfazem mais. É aí que o vínculo se quebra. E quando o vínculo se quebra, a linha do tempo o libera naturalmente. Sem forçar, sem resistência, sem necessidade de confronto final. É por isso que as pessoas costumam olhar para trás mais tarde e dizer, não sei quando mudou. Porque a mudança não foi um evento. Foi um desengajamento gradual que se completou silenciosamente. Se você está sentindo uma mistura estranha de calma e tristeza agora, isso não é confusão. Isso é integração. Você está fechando um capítulo sem precisar revivê-lo uma última vez. E uma vez que essa liberação se completa, algo mais acontece. A necessidade de luto desaparece. Não porque o passado não importasse, mas porque ele não o define mais. Na próxima e última parte, falaremos sobre como estabilizar a nova linha do tempo assim que ela começar a responder. E como seguir em frente sem arrastar o antigo eu para uma realidade na qual ele nunca foi projetado para viver. Quando uma nova linha do tempo finalmente começa a responder, ela não se anuncia com fogos de artifício. Não há um momento dramático em que tudo de repente faz sentido. O que muda primeiro é mais sutil do que isso. Você nota que a vida não pressiona mais de volta como costumava. As decisões aterrissam de forma mais limpa. O timing parece menos forçado. Você para de negociar com a realidade e a realidade para de resistir a você. É assim que a estabilização se parece. Uma linha do tempo se torna real não quando você entra nela, mas quando para de escorregar para fora dela. E o escorregamento só acontece quando partes da antiga identidade ainda estão tentando sobreviver dentro da nova frequência. É por isso que a estabilização importa mais do que a velocidade. Uma mudança rápida sem estabilidade colapsa. Uma mudança estável se potencializa de uma perspectiva quântica. Este é o momento em que a probabilidade se fixa. O observador não está mais oscilando entre múltiplos estados emocionais. Portanto, a realidade não precisa mais espelhar a contradição. O sinal torna-se consistente, e a consistência é o que permite que os resultados se repitam sem esforço. A neurociência espelha isso perfeitamente. Quando uma nova identidade se estabiliza, o cérebro para de verificar perigos e sucessos desconhecidos. Os hormônios do estresse caem. A tomada de decisão torna-se mais eficiente. Você não precisa mais se convencer de que as coisas são seguras. Seu corpo sabe. É por isso que o trabalho mais importante agora não é a expansão, mas a integração. A integração parece simplicidade. Você para de sobrecarregar sua vida com excesso de intenções. Você não corre para definir o futuro. Você deixa os padrões se formarem naturalmente. Você dá ao seu sistema nervoso espaço para confiar na nova linha de base, em vez de testá-la constantemente. É aqui também que a paciência se torna uma forma de inteligência. Não uma espera passiva, mas uma contenção ativa. Você nota impulsos para correr, para provar, para fixar as coisas prematuramente, e você os deixa passar. Cada vez que você faz isso, a nova linha do tempo se estabiliza um pouco mais. Espiritualmente, é isso que significa caminhar com fé sem precisar de garantias. Você não pede mais por sinais,
porque a ausência de resistência torna-se o sinal. Você não precisa de confirmação constante de que está no caminho certo, porque o caminho parece internamente silencioso. A antiga linha do tempo exigia esforço para ser mantida. A nova exige presença. E presença não é algo que você performa. É algo que você protege. Ao seguir em frente, o convite é simples. Não reintroduza a luta onde ela não pertence mais. Não romantize a pressão. Não confunda a intensidade com progresso. A linha do tempo que você está estabilizando responde à constância, não à força. É por isso que 2026 não parecerá um começo no sentido tradicional. Parecerá uma continuação sem fricção, como entrar em uma sala que você já estava se preparando para entrar. Como lembrar algo que você não percebeu que sabia. E se algum dia você se sentir incerto, retorne ao corpo. Se o corpo parecer calmo, aterrado e aberto, a linha do tempo está se mantendo. Se a tensão retornar, isso é informação, não fracasso. Ajuste gentilmente. Não dramatize. Para aqueles que se sentem chamados a ancorar essa mudança de forma mais intencional, o renascimento quântico foi criado como uma estrutura para a integração, não para manifestar mais rápido, mas para liberar o que não pode seguir adiante. Ao lado dele, o Grimório Quântico serve como um companheiro prático, ajudando você a observar padrões, rastrear coerência e permanecer aterrado enquanto a nova linha do tempo se estabiliza. Ambos estão disponíveis no comentário fixado sempre que parecer alinhado. Você não está começando de novo. Você não está atrasado. Você não está atrasado. Você está em uma linha do tempo que já começou a responder a você. A única coisa que resta é confiar na mudança e permitir que ela termine o que começou. E é aqui que sua jornada deixa de ser apenas uma observação e se torna sua nova realidade. O que você acessou hoje não é uma técnica passageira, é o código para uma forma inteiramente nova de existir. Se você sente que este é o momento de parar de apenas entender e começar a encarnar essa frequência com clareza absoluta, eu preparei um guia para ser seu mapa nessa transição. Este é o seu próximo passo, o e-book O Criador Oculto. Ele foi desenhado para quem não aceita mais repetir o passado e está pronto para estabilizar a nova linha do tempo de forma definitiva. O portal está aberto. Acesse o link no comentário fixado abaixo e comece agora.